Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 23 de março. Sou o irmão Steven Tutani. E olá, da Voz de Deus de Jeffersonville. Sou William McMasters. Bom dia, irmão Will. Como você está? Bom dia, meu amigo. Estou muito bem. Está pronto para o episódio de hoje? Sim, senhor, estou. Gosto muito de falar sobre boas notícias numa agradável manhã como esta. Eu também. Temos testemunhos e relatos incríveis pela frente, e mal posso esperar para falar sobre eles. Da Tanzânia, Nigéria, Camarões e também um relato maravilhoso do Vietnã. Um ótimo episódio a seguir. Isso mesmo. E temos um testemunho da obra de evangelização na cidade do Cabo, que prometemos contar essa semana. Com certeza. Mal posso esperar para contá-lo. Não é maravilhoso podermos ouvir todos esses relatos do mundo todo quase em tempo real? É mesmo. Acho que para mim as histórias que mais me tocam são as de pessoas que não conhecem a Cristo ou nunca ouviram falar do irmão Brana, ou nunca ouviram sua voz antes de finalmente terem a oportunidade de fazê-lo. É precioso. Tive o privilégio de ver isso muitas vezes nas viagens de distribuição, especialmente as pessoas que ouvem essa voz pela primeira vez. Os sorrisos e o júbilo são contagiantes, e com certeza não há nada mais importante para celebrar do que a voz de Deus chegando às suas ovelhas. Amém. Na verdade, nada pode impedir a semente predestinada de receber a palavra. Amém. Estamos vivendo e sendo testemunhas do melhor momento da história. O Senhor está movendo, operando entre sua noiva. Apesar das circunstâncias ou das batalhas, Ele faz com que ela seja vitoriosa. Nunca houve um dia como este. A distribuição dos tablets Ágapo tem proporcionado à nossa equipe da Gravações A Voz de Deus, da Tanzânia, uma oportunidade incrível de ouvir e compartilhar as coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo entre os crentes, que colocam em prática o que nosso profeta nos ensinou. Estamos ansiosos para compartilhar outro testemunho da Tanzânia que cremos que tocará seu coração tanto quanto tocou o nosso. O testemunho diz o seguinte: saudações. Percebi que estamos diariamente em constantes batalhas com nosso inimigo. Recentemente estava em casa com minha família, minha esposa e meus 3 filhos. Todos os meus filhos estavam doentes até a noite. Depois das orações em família, 2 deles se recuperaram e um continuou a piorar. Acordamos à meia-noite e decidimos nos preparar para ir ao hospital. Fizemos nossas malas para ir. Depois das preparações, quando voltamos ao quarto, encontramos a criança morta. Não podíamos acreditar nisso. Então o sacudimos, verificamos seus olhos. Fizemos tudo o que podíamos para encontrar vida em nosso pobre filho, mas tudo provou que ele estava morto. Como isso era possível? Minha esposa estava tão aflita e triste que não conseguia falar. Não havia mais nada que pudéssemos fazer. Ela, então, foi rapidamente chamar os vizinhos para informá-los sobre a tragédia, a fim de iniciar os preparativos para o funeral, como é nosso costume aqui na Tanzânia. As coisas acontecem rápido. Pedi a ela que tivesse coragem e se acalmasse um pouco. Havia outras medidas que precisávamos tomar primeiro. Eu precisava orar e tínhamos de fazer alguns preparativos na casa antes de chamar os vizinhos. Enquanto estava ocupado reorganizando as coisas na sala de estar para dar espaço para os outros entrarem na casa, comecei a me perguntar por que isso aconteceu conosco. Mas disse a mim mesmo: sem dúvida, essa é a vontade de Deus. Enquanto ainda refletia sobre isso, uma voz zombadora dentro de mim disse: onde está o seu Deus? Você orou, mas veja, aqui está seu filho morto. Essa voz continuou me entristecendo cada vez mais enquanto me preparava para o funeral em nossa casa. Enquanto prosseguia com os preparativos, desesperado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, levei algumas coisas para o quarto a fim de criar mais espaço na sala de estar. Em seguida, fui até onde estava o corpo do meu filho, peguei-o e coloquei-o sobre a mesa.
O inimigo começou a me atacar de novo, dizendo: Onde está a sua fé e seu Deus? Respondi do fundo do coração: Não, meu Deus está vivo. Me lembrei de que tinha a foto da coluna de fogo com nosso profeta irmão Brana. Peguei-a da parede e disse: Satanás, quero lhe dizer isto: meu Deus está vivo. Então peguei a foto e a coloquei sobre o corpo morto do meu filho e disse: meu Deus está vivo. Ele desceu um dia. Deixei meu filho ali, naquele estado, e continuei meus preparativos. Quando voltei para tirar a foto da coluna de fogo do corpo morto do meu filho, algo havia mudado. Fiquei espantado ao ver a criança mexendo o corpo e piscando os olhos. Oh, bendito seja o nome do Senhor! A vida do meu filho foi restaurada. Ele foi restaurado à vida! Com certeza, o Deus desta mensagem é real. E permanece Hebreus 13:8. Um irmão de Bukoba, Tanzânia. E aquela pequena coluna de fogo que você vê ali, um tempo atrás aconteceu um milagre. Foi com uma senhora a colocou em um quadro. Muitos a colocam em moldura. Vão à loja de 10 centavos. Eles a colocaram em uma pequena moldura e colocaram uma coisinha atrás dela caso alguém quisesse saber sobre ela. E ela a pôs em sua mesinha no hospital. E ela estava olhando, não para mim, é claro, mas para a coluna de fogo ali. E ela afirma: o seu testemunho foi este. O médico a desenganou. Ela afirma que aquela coluna de fogo saiu do quadro e pairou sobre ela. E 2 dias depois teve alta do hospital e voltou para casa bem. Está vendo? Deus, ela estava com... Foi o contato dela com aquilo. Veja, ela olhou para aquilo e creu. Agora sabemos que olhar para isso de outra forma seria como idolatria. Não faríamos isso, entende? Não é a imagem, é o que ela representa. Então você entende isso, sim, senhora. Na Nigéria, o irmão Andrew Alassa estava de volta à estrada distribuindo os tablets Ágapo por todo o país. Este é seu relato. Este mês, em meio aos desafios das estradas inseguras, partimos numa viagem com uma missão que ardia em nosso coração: levar os tablets Ágapo às comunidades de Ekpoma e Auchi, na Nigéria. Inicialmente planejada para 2023, nossa viagem foi adiada devido às condições perigosas da estrada. Mas determinados a não nos deixarmos abater, esperamos que surgissem caminhos mais seguros. E quando eles surgiram, partimos com a fé como nossa bússola. Ao chegarmos a Ekpoma, em 1º de março, as igrejas locais nos receberam com uma gentileza celestial. A generosidade deles nos proveu hospedagem e alimentação, refletindo o espírito do próprio Ágapo. Com o coração agradecido, entramos numa igreja local onde crentes dos povoados vizinhos haviam se reunido com entusiasmo. Durante a adoração e o louvor, compartilhamos esses preciosos dispositivos que nos foram confiados. Por meio das palavras do irmão José nos vídeos e da presença tangível dos tablets Ágapo, testemunhamos uma profunda conexão com a congregação. Apesar de muitos não estarem familiarizados com o programa, o entusiasmo deles era contagiante, enquanto 70 tablets eram entregues em suas mãos. Foi um testemunho do poder da fé para superar qualquer divisão. Seguindo para Auchi, uma cidade marcada por sua combinação única de cristianismo e islamismo, encontramos uma comunidade lidando com questões de fé. No entanto, em meio às complexidades, encontramos um fio comum de esperança, uma esperança acesa pela mensagem da hora. No salão de uma universidade, crentes de diversas origens se reuniram, unidos em seu desejo de receber esses tablets. Deus os abençoe, irmãos e irmãs. Sou o irmão Andrew Alassa. Estou falando direto de Auchi durante a distribuição dos tablets Ágapo de hoje. Vocês podem ouvir a música, um som de alegria. É algo muito bonito. Muitas pessoas receberam os tablets Ágapo e estão todas felizes. E agora, estamos distribuindo tudo o que trouxemos aqui hoje. Mais de 89 tablets. E, pela graça de Deus, voltaremos a Lagos amanhã.
É uma bênção ver esse alimento que foi armazenado. Eles dão aos crentes dessa região. Alguns deles nunca ouviram falar do tablet Ágapo. Nunca viram um antes. E quando o viram, foi uma grande alegria para eles. Muito obrigado. Deus os abençoe. Com um planejamento meticuloso e o apoio dos crentes locais, distribuímos os tablets Ágapo para 93 famílias, cada uma delas um farol de luz em sua comunidade. A alegria e gratidão delas eram palpáveis, lembrando-nos do profundo impacto dessa missão. No entanto, mesmo quando celebrávamos esses momentos de triunfo, nossa viagem de 872 quilômetros não foi isenta de desafios. Os bloqueios na estrada em nossa viagem de volta testaram nossa equipe, mas por meio da perseverança e da graça de Deus, retornamos em segurança a Lagos no dia 4 de março. Ele conclui: irmãos e irmãs, nossa viagem a Ekpoma e Alti é um testemunho do poder da fé, da perseverança e do amor sem limites dos crentes aqui na Nigéria. Ao refletirmos sobre as vidas tocadas e as comunidades transformadas, lembremos-nos de que nossa missão está longe de terminar. Com os corações ardendo de amor e propósito, continuamos a espalhar a luz da palavra de Deus em todos os cantos da Nigéria. Deus abençoe, irmão Andrew. Como devem se lembrar do podcast da semana passada, falamos sobre uma viagem em que o irmão Bernard King, da cidade do Cabo, África do Sul, foi dirigido a realizar um trabalho de evangelização na cidade de Heidelberg, que fica a 225 quilômetros a leste da cidade do Cabo. O irmão Bernard deixou o livreto O Mensageiro para algumas pessoas a quem testemunhou durante a viagem. Alguns meses depois, ele passou pela cidade e soube de um jovem casal que estava prestes a batizar seu bebê, o batismo infantil. Mas depois de ler o livreto O Mensageiro, a irmã Ashmiri, mãe da criança, quis entregar o coração ao Senhor e ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. É daí que retomamos a próxima parte da história contada pelo irmão Bernard. Ele diz: decidimos visitar outras casas para convidar algumas pessoas para o batismo da irmã Ashmiri. Em uma casa em particular, havia um homem violento. Era um policial que tinha matado sua primeira esposa. Ficou muitos anos preso, mas agora que estava fora da prisão, sua segunda esposa também parecia sofrer com o mesmo comportamento violento. Quando me aproximei da casa do homem violento, sua esposa saiu correndo para nos avisar que não deveríamos entrar por causa das mudanças de humor do marido. Fomos embora, mas senti de voltar e entrar sem os outros que estavam comigo. O homem me confrontou e estranhamente me acusou de muitas coisas falsas. Ele queria me bater, mas permaneci calmo. Sua esposa e filha queriam impedi-lo, mas eu lhes disse para não interferirem. Eu estava tentando encontrar algo em suas palavras com o que pudesse concordar. Senti pela sabedoria de Deus que isso o acalmaria. Então ele disse: "Você não me ama o suficiente." Eu disse: "Você está certo. Sinto muito." Então aconteceu. Ele se acalmou. Rapidamente chamei os outros crentes para virem orar comigo na casa. Depois da oração, eu lhe disse: "Eu te amo." E ele disse: "Eu também te amo." Nosso irmão continua: 2 semanas depois desse episódio, voltei a me encontrar com ele. Ele me recebeu em sua casa. Às vezes, ele se comunica comigo pelo WhatsApp. Me pediu que o avisasse quando eu voltasse para compartilhar o evangelho. Oro para que essa casa seja a segunda porta aberta em Heidelberg. Aparentemente, as regiões, os lugares e as cidades em que entrei não são muito abertos para o evangelho. Há também muita oposição, especialmente quando toco a voz. As pessoas têm sido enganadas por muitos falsos profetas. A palavra profeta lhes traz pensamentos negativos. Às vezes é preciso um ato sobrenatural como esse para despertá-las. Deus os abençoe, irmão Bernard. Deus o abençoe também, irmão Bernard. Que testemunho maravilhoso. Sou grato por todos os seus esforços na busca de almas perdidas e pelo anelo que tem para divulgar o Evangelho. Somente a eternidade mostrará o impacto que está causando. Por favor, continuem orando pelo nosso irmão enquanto ele continua a compartilhar o Evangelho de cidade em cidade. Como ele nos disse,
Minha visão e oração de longo prazo é confiar no Pai para que uma pessoa ou família em cada cidade receba a revelação de Cristo. Passando para o Vietnã. Há muitos anos, os irmãos Peter Hoy, nosso tradutor para o vietnamita, e Andrew Odwyer, representante da gravações A Voz de Deus para essa região, fizeram muitas pesquisas sobre a melhor maneira de distribuir a mensagem à noiva do Vietnã, um dos países mais censurados do mundo. Um projeto de impressão foi considerado, mas era muito caro e extremamente arriscado, pois não atendia a nossa expectativa de levar todas as palavras do profeta à noiva devido à política da comissão de censura, que tem permissão para tirar ou acrescentar palavras conforme desejarem antes que o licenciamento seja aprovado. Mas Deus abriu um caminho e Ele sempre eleva os padrões, independente das restrições ou dificuldades. Agora, com um pequeno número de tablets Ágapo chegando ao país, o irmão Peter e sua equipe estão encontrando maneiras de levar a mensagem ao povo do Vietnã por meio do evangelismo. O Senhor abriu algumas portas e ele tem alcançado êxito, até mesmo entre as pessoas que nunca ouviram falar do irmão Branham. Aqui está o relato do nosso irmão. Obrigado, Senhor, por prover uma maneira de preservar sua palavra, a mensagem para a noiva vietnamita. Do dia 24 a 26 de fevereiro, a equipe da gravações A Voz de Deus realizou um evangelismo em uma igreja localizada nas montanhas ocidentais do Vietnã. A igreja nunca tinha ouvido a mensagem antes. Não podíamos colocar a fita em uma igreja assim. Então lemos muitas citações do irmão Branham no púlpito. Depois do culto, durante o companheirismo na hora do almoço, o pastor da igreja veio me contar e disse que eles nunca tinham ouvido uma mensagem tão maravilhosa antes. Ele sentia que podia dizer amém a todas as citações que havíamos lido. Ele nos convidou para voltar e compartilhar mais da mensagem e queria nos levar a mais igrejas nos arredores. Voltaremos ali, na esperança de encontrar algumas almas perdidas para o seu reino. Obrigado e que Deus os abençoe. E por último, como muitos de nós que ouvimos as fitas sabemos, não há nada como ouvir o Senhor falar por meio de seu profeta nas fitas. Cremos que Deus colocou cada palavra na fita para alcançar aqueles a quem ela é enviada, no momento perfeito. Quando algo assim lhe acontece, você sabe que Ele está falando com você. Então você alcança isso e agarra, dando louvores ao Senhor. Foi isso que aconteceu com nossa irmã Catherine, de Camarões. Aqui está o testemunho dela. Irmãos e irmãs, eu os saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquei 1 ano e meio doente, sofrendo atrozmente com dores nas costas, nos ossos, osteoporose e no cólon. Fui a vários hospitais da cidade sem nenhum resultado favorável. Pelo contrário, minha dor só piorava. Percebendo isso, disse ao meu marido que não iria mais procurar atendimento médico e que, dali em diante, confiaria somente no Senhor, pois Ele diz em sua palavra: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. E foi a partir desse momento que minha condição começou a mudar. Depois, o Senhor, em sua graça, nos dirigiu a ouvir essa poderosa mensagem do irmão Branham, Desesperos. Foi em 31 de dezembro de 2023, às 8 da noite. Aquela noite, eu estava usando um vestido amarelo quando o profeta falou, enfatizando o que a energia do desespero pode fazer, e começou a orar pelos enfermos. A senhora sentada bem aqui atrás com problema de coluna, sofrendo muito. Seu nome é Senhora Wisdom. Se crer de todo o coração, Jesus Cristo a deixará boa. Nunca vi a mulher na vida, mas ela está sentada ali, sofrendo. Está usando um vestido amarelo. Está certo? Muito bem. Somos desconhecidos um do outro? Sim.
Muito bem, senhor. A senhora volte para casa, seja curada. Jesus Cristo a deixa boa. Amém. Nossa irmã continua. Meus irmãos e irmãs, claro, meu nome não é Wisdom, mas eu estava sofrendo da mesma doença que ela e estava de vestido amarelo como ela. Eu me identifiquei com ela e aceitei minha cura de todo o coração, confiando na promessa de Deus por meio da oração de seu servo, o profeta. Enquanto continuávamos ouvindo a fita, tivemos a ceia do Senhor com lava-pés com água fria, pois normalmente só uso água quente. Por estranho que pareça, a minha filha que lavou meus pés me disse que calor emanava dos meus pés. Depois desse culto, fui para a cama e, quando acordei de manhã, após a oração matinal, fui liberta. Não tive mais dor, me senti forte, trabalhei normalmente, comi com meu apetite de sempre e, por fim, pela primeira vez em 1 ano, tive uma eliminação normal, sem nenhuma complicação ou dor. Ela conclui dizendo: hoje recebi meus convidados para a véspera de Ano Novo, sem me sentir cansada. Estou me sentindo bem e declaro com glória que estou curada. Ele me libertou. Que Deus abençoe o Ministério de Fitas. Que Ele abençoe a todos que apertam o play para ouvir a voz de Deus falar com eles. Irmã Catherine. Uau! Louvado seja o Senhor. Obrigado por compartilhar isso, Irmã Catherine. Encerramos o episódio de hoje com esse maravilhoso testemunho. Mas antes de irmos, estaremos orando para que tenham um fim de semana de Páscoa memorável. Sabemos que assim será. Mal podemos esperar para nos unirmos a cada um de vocês nos nossos horários de oração e para ouvirmos as mensagens de Páscoa. Como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Devido à programação de Páscoa, não publicaremos o podcast na semana que vem. Até então, Deus os abençoe ricamente e Shalom. Shalom.